Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações, e também o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá em Barcelona, Venezuela, na congregação lá que pastoreia o reverendo Jesus Barrulheta. Uma saudação também para o reverendo Jesus Barrulheta e a congregação lá em Barcelona. Para esta ocasião, vamos ler em Êxodo capítulo 23, versículos capítulo 23, versículo 20 em diante. Que diz: eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é obedecendo à voz do enviado em cada tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. É importante saber como Deus fala ao seu povo em cada dispensação e em cada era correspondente a cada dispensação. Porque toda pessoa deseja ouvir a voz de Deus. E para isso é necessário conhecer como é que Deus fala no tempo em que a pessoa corresponde viver. Em Zacarias, no capítulo 7, no versículo 11 em diante, nos diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aqui nos mostra a forma em que Deus fala. Ele fala através de seu Espírito, através dos seus profetas que ele envia de era em era e de dispensação em dispensação. É importante saber isso para poder localizar a voz de Deus no tempo em que
Cada pessoa corresponde viver nessa terra. Também, em Amós, no capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É Deus, através de seu Espírito, falando através de seus profetas ao seu povo que está no pacto correspondente a este tempo e, consequentemente, a dispensação e era correspondente que lhe corresponde viver. Agora, encontramos que Deus fala através de seu Espírito, ou seja, através do anjo do pacto, que é o Espírito Santo, que é a imagem do Deus vivente, que é o corpo angelical de Deus, o qual aparece em uma coluna de fogo em diferentes ocasiões e, em outras ocasiões, aparece como um anjo, como um homem de outra dimensão. Encontramos que esse anjo do pacto, anjo do Senhor, ou anjo de Deus, é o corpo angelical de Deus. E, consequentemente, é a imagem do Deus vivente. E, em palavras mais claras, é Cristo em seu corpo angelical, a imagem de Deus. Isso o diz também o apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Onde diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou? Através dos profetas. Porque os profetas são o corpo físico de carne, através do qual Deus está com o seu corpo angelical velado neste corpo de carne, chamado profeta de era em era e de dispensação em dispensação, para falar ao seu povo o que corresponde para cada era e para cada dispensação. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. E nos dias de Jesus, Deus falou através de seu Filho Jesus, o véu de carne, onde estava Deus em toda a sua plenitude, onde Deus estava em alma e espírito, onde estava o Pai e onde estava o anjo do pacto, o Espírito Santo, velado no véu de carne chamado Jesus. Por isso, Jesus dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras.
Por isso, es Emmanuel, Dios é Emanuel, Deus conosco. fue por medio de Cristo, el ángel del Foi através de Cristo, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito que Santo, Dios creó que Deus el criou universo completo. o universo completo. Fue hecho, creado por Foi medio de él, feito, criado através dele e para ele. el Espíritu Santo, que es el ángel O del Espírito pacto, el Santo, que é o cuerpo anjo do de Dios, pacto, o corpo angelical de Deus, la imagen de Dios, é a imagem de Deus. y el cuerpo de carne llamado E o Jesús, corpo de carne chamado Jesus, que já está glorificado, la é semejanza física a semelhança física de Deus, a través de la cual se manifestó através do qual se manifestou 2000 anos atrás la tierra de Israel. na terra de Israel. Fue Dios hecho carne, Foi Deus encarnado, como como diz dice San Pablo en São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 13, verso 14, capítulo 3, versículo a 14 16. ao 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios Grande é o mistério da piedade. carne. Deus foi manifestado em carne. Es É el tiempo de la o tempo venida de Cristo 2000 años da atrás, vinda de Cristo 2000 anos atrás, de onde fue visto a Dios en la forma de un hombre, foi visto Deus na forma de um homem chamado Jesus. y Dios E Deus glorificó glorificou a Cristo, a Jesus Cristo por eso está e por isso cerca de Dios, está sentado à destra de Deus no trono de Deus no céu. y por consiguiente E, consequentemente, todo poder le ha sido dado a Cristo todo o poder foi dado a Cristo, no céu e na terra, como Mateo ele disse em São Mateus no capítulo 28 versos 10, 28, versículo 16 ao 20, todo poder me es dado quando en el diz: cielo. todo poder me é dado no céu e na terra. Continuamos leyendo aquí Continuamos lendo aqui. en Hebreos capítulo 1 verso Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, continuamos. cual, siendo el resplandor de su gloria, O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustentando todas as palavras, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Dios, Deus, por medio de Cristo en su através de Cristo em seu corpo angelical, cielos y la tierra, criou os céus e a terra. su cuerpo angelical, Cristo em seu corpo angelical Espíritu Santo, é o Espírito Santo, o anjo do pacto. Pois foi el ángel del pacto, lo que fue o anjo do prometido, pacto, o que foi prometido que que vendría viria a Israel. a Israel. Por lo tanto, Portanto, vean Malaquías capítulo vejam Malaquias capítulo 3. 3, Dice: "He aquí yo envío mi mensajero, diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Este foi Bautista, João Batista, precursando, preparándole el camino precursando, preparando o caminho ao Messias na sua primeira vinda. vendrá súbitamente a su templo el De Señor, repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, el ángel del pacto, o anjo do pacto, quien deseáis a vosotros. quem He desejais. aquí viene Ele vem, diz o Senhor ejércitos. dos exércitos. ¿Quién vendría? Quem viria? Dios, Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Dios con su ou seja, cuerpo Deus com seu corpo angelical. Por eso, Por isso, en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento, nos dice: nos diz, Jacob, vi a Dios cara a cara. Jacó diz: Vi a Deus cara a cara e minha alma foi poupada. Capítulo 24, versículos. Capítulo 32, verso 24. Capítulo 32, versículo 24 ao 32 de Génesis.
do Gênesis. E isso foi quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, e não o soltou até que o anjo o abençoou, mudando-lhe o nome de Jacó a Israel. E aí teve a vitória Jacó. Como também a Abraão, Deus lhe mudou o nome, acrescentando alguma letra para ser mudado de Abrão a Abraão, e Sara de Saraí a Sara, para que pudesse vir o filho prometido. Isso de mudanças de nome da parte de Deus está conforme a palavra de Deus para o povo. Também encontramos que Deus promete escrever o seu nome sobre o vencedor. E isto também é bíblico, está no livro do Apocalipse. E também, quando Jesus subiu ao céu vitorioso, recebeu um nome novo, e por isso, em Apocalipse capítulo 19, aparece com um nome que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. Capítulo 19, versículo 11 em diante, diz: Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Cristo. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Não é o nome Jesus, porque o nome Jesus, todos os cristãos o conhecem, e pessoas que não são crentes também, ao ler a Bíblia, ou ler a história de Israel. Este é um dos segredos grandes da Bíblia. O nome novo do Senhor. Estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Verbo, a palavra, seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada. A espada é a palavra para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ou seja, as governará com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que aquele que vem neste cavalo branco é
Cristo em sua segunda vinda, como Rei de Reyes como Rei dos e Reis Senhor de Senhores. e Senhor dos Senhores. E viene E vem com nome que ninguno com um nome que ninguém entiende, sino entende, Él mismo. a não ser Ele mesmo. También en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Também em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos diz que nombre nuevo. Ele tem um nome novo. E o Él diz mismo por medio Ele mesmo através do seu Espírito. capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis. Capítulo dice, 2, versículo 17 de Apocalipse "El que tiene diz: oído, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. o sea, que es el Ou seja, que Espíritu en medio de su é o iglesia, Espírito Santo no meio de sua igreja, falando, revelando estas cosas revelando estas que coisas están aquí que estão aqui en el libro del Apocalipsis. no livro do Apocalipse. Al que venciere, Ao que daré vencer, comer del maná escondido, darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, está escrito un e na nombre pedra um nome novo escrito. Ou seja, que no es el nombre Jesús, que não é o nome Jesus, un nombre nuevo. a não ser um nome novo. Es el nombre nuevo É o nome novo del Señor do Senhor para ser para dado ser dado vencedor. ao vencedor. Y en la piedrecita escrito un nombre E na nuevo, pedrinha escrito um nome novo, cual ninguno conoce sino que ninguém conhece a não ser que aquele lo recibe. que o recebe. O sea, aquel que lo recibe, Ou seja, que aquele que o recebe será él que conocerá quem conhecerá este nome. y en el capítulo 13, verso 12 del Apocalipsis. E no dice, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse diz: venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também Nombre nuevo. o meu nome novo. Oído, oiga, Quem tem ouvidos, ouça Espíritu dice a las iglesias. o que o Espírito diz às igrejas. Es Cristo por medio de su Espíritu, É Cristo, através de seu Espírito, el que dice que quem diz que tiene tem un nombre nuevo, um nome novo, el cual va a escribir sobre que vai el escrever vencedor. sobre o vencedor. Si Cristo lo dice Esse Cristo diz, é assim. y E va a ser escrito el nombre de Dios, será escrito o nome de la Deus, ciudad de Dios, o nome da cidade de Deus e o seu nome novo sobre vencedor. o vencedor. La humanidad A humanidade va a conocer vai conhecer a Dios con a Deus su nombre, com o seu nome, con el nombre nuevo com o nome novo Señor. do Senhor. Ese nombre, y con ese nombre será que Él hará Esse nome, e com esse nome é que ele fará sua obra de reclamação no último dia. cuando estemos en la nueva Quando Jerusalén, estivermos na Nova Jerusalém, claramente conheceremos claramente relacionado a ese nombre, tudo o relacionado a este nome, cuando estemos mesmo quando etapa, estivermos na terceira etapa, séptimo sello onde será abierto, o sétimo selo será aberto publicamente, el séptimo sello es la venida del Señor, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. la venida del Señor, Conheceremos a vinda do Senhor com un nombre nuevo, o seu nome novo, la fe para ser para nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Recuerden Lembrem todos
los creyentes en el Dios de Todos Israel os crentes no Deus de Israel conocer, desejaram conhecer o nome de Deus. por ejemplo, Jacob Por exemplo, Jacó, en Génesis capítulo em Gênesis capítulo 32, quiso conocer quis conhecer el nombre de Dios, o nome de Deus, el nombre del ángel del pacto, o nome do anjo do pacto. y dice así, E diz assim: esto fue cuando luchó isto foi quando lutou Jacob con el ángel de Jacó Dios, com o anjo de Deus. capítulo 32, verso Capítulo 24, en 32, versículo 24 em diante de Gênesis diz: así se quedó Jacob solo, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Varón vio que no podía Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E disse: déjame, porque rayé el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. E disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Jacob, Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. vean que para el vencedor Agora vejam que para o vencedor houve uma mudança de nome. y la promesa, E a promessa Apocalipsis capítulo de Apocalipse, capítulo 13, verso 12 dice, 3, versículo 12 diz: al que venciere, ao que vencer, columna en el templo de mi Dios, eu farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. el que tiene oído, Quem tem ouvidos, tú dice, ouça o que o Espírito diz às igrejas. para el vencedor. Aqui é para o vencedor a mudança de nome. Y ahora E agora, continuamos. El verso 29 dice, porque No versículo 29 diz: preguntó y dijo, perguntou-lhe Jacó: declárame ahora tu dize-me, peço-te o teu nome. respondió, Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Jacó chamou aquele lugar Peniel, que dijo, vi a pois Dios disse: cara a cara, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. dice que vio a Dios cara a cara, Diz que viu a Deus saber el nombre del ángel, face a face, quis saber o nome do anjo, mas não dado el nombre, lhe foi revelado o nome do anjo. en Jueces capítulo 13, Em Juízes, no capítulo 13, cuando Manoah se encontró con el ángel, quando Manoa se encontrou capítulo 13, com o anjo, no capítulo 13, versículo 15 en adelante dice, 15 em diante diz: prometió que tendría isto foi quando lhe prometeu que teria um filho, Manoa e sua esposa, e lhe colocariam por nome Sansão. capítulo 13, verso 15 de Capítulo 13, versículo 15 de Juízes diz: então Manoá disse ao anjo do Senhor: detenerte deixa que y te prepararé te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Recuerden que Manoah conocía Lembrem que Manoá conhecia a Bíblia e sabia que numa ocasião, tres ángeles 3 anjos en
Elohim, o Dios, ou Deus, arcángeles Gabriel y Miguel, e os seus arcanjos Gabriel e Miguel visitaram o pai da fé Abraão, preparó e Abraão lhe preparou ternera y uma terneira e comeram, también le preparó e também lhe preparou panes, tortillas pães, y le dio también mantequilla. tortilha, e lhe deu também manteiga, e comeram com Abraão. Ahora aquí Agora aqui le está ofreciendo está oferecendo comida, uma pero comida, lo que le mas dice, o anjo, veja o que diz. verso 16 de este capítulo Versículo 13 de Jueces. 16 do capítulo 13 de Juízes. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, Si quieres hacer holocausto, mas se fizeres holocausto, ao Senhor o oferecerás. Manoa, que Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. entonces dijo Manoa al ángel, Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: tu nombre, qual é o teu para que cuando nome, se cumpla para tu que palabra, quando se cumprir a tua palavra te honremos? el ángel de Jehová respondió, Respondeu ele: ¿por qué preguntas por que mi nombre? perguntas pelo meu nome? Admirable. Ele é maravilhoso. Y Manoa tomó un cabrito, Então Manoá tomou um y una cabrito prenda, y los ofreció com a oferta de cereais pequeña a e Jehová. os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Cuando la llama subía del altar, Subindo a chama do altar para o céu, el de Jehová subió o anjo do Senhor subiu nela. del altar ante los ojos de Manoa, Vendo isto, Manoá e sua mulher se postraron caíram com o rosto em terra. y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Entonces conoció Manoa compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque Dios Disse ele à sua mulher: certamente morreremos. Vimos a Deus. nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, y ahora nem nos teria mostrado tudo isto, dado nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová Depois essa mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. aquí podemos ver Aqui podemos ver Manoa y su esposa no sabían que Manoa e sua esposa não sabiam que esse era o anjo do Senhor. qué significa E o que significa que es el ángel, que é o anjo do Senhor? que es el Que é cuerpo teofánico, o corpo teofânico, corpo angelical de Deus, cual no qual Dios, en palabras más claras, está Deus em palavras mais claras. Dios. É a imagem de Deus. Dios creó al ser humano a su Lembrem imagen, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, nos diz no capítulo 1, 26, versículo 28, 26 ao 28 de Gênesis. la imagen A imagem es el é espíritu o espírito o cuerpo espiritual ou corpo espiritual, porque um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão. y la semejanza E a semelhança é o corpo físico que tienen que todas las todas as pessoas têm. y cuando Dios E quando Deus se manifesta en la semejanza na semelhança física, aparece aparece como um homem no meio do povo que está que está bajo el pacto sob o pacto vigente para ese tiempo. esse tempo. Encontramos também que a otras personas le apareció el ángel de Dios.
que a outras pessoas também apareceu o anjo de Deus. Temos o caso do capítulo 6, versículo 11, do livro de Juízes, a um dos juízes de Israel. Lhe apareceu. Sansão também se tornou um dos juízes de Israel. Através dos juízes, Deus reinava sobre Israel. Isto foi quando apareceu a Gideão. Capítulo 6, versículo 11 em diante diz: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu, a Gideão lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele. Vejam, como diz que o anjo do Senhor... Vejam como diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou com Gideão. Mas agora vejam mais profundamente quem foi que apareceu a Gideão. Y mirándole Jehová, le dijo: Ahora está identificando quién es. O Senhor olhou para ele e disse: Agora está identificando quem é que está dentro do corpo do anjo do Senhor. Porque o anjo é o corpo angelical ou teofânico, a imagem de Deus. Mas quem está dentro deste corpo angelical é Deus. Por isso, em Êxodo, no capítulo 3, quando aparecia Moisés, também diz a Bíblia que era o anjo do Senhor que aparecia em uma sarça a Moisés. E em seguida, diz que o Senhor falou a Moisés e disse que tinha descido para libertar a Israel. Agora vejam como em algumas ocasiões diz que o anjo falou e outras diz que o Senhor falou. É que Deus fala através de seu corpo angelical. E quando se encarna, quando se faz carne, fala através de seu corpo angelical, através do corpo de carne. Assim como você e eu somos alma vivente, mas falamos através de nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, falamos através do corpo de carne com as demais pessoas.
No versículo 14, o Senhor olhou para ele, y mirándole Jehová le dijo, o Senhor olhou para ele e disse: fuerza vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. yo. Não te enviei eu? Entonces le respondió, Respondeu-lhe Gideão: Señor mío, ai, Senhor meu, ¿qué salvaré yo a Israel? com que livrarei a Israel? Aquí que mi familia es A minha família é a mais pobre em Manassés, de la casa. e eu o menor da casa de meu pai. Jehová le dijo, ven, como dice, Tornou-lhe o Senhor: vem, como diz agora o Senhor? Disse: el ángel le dijo, sino Jehová le dijo, não disse o anjo, lhe disse, mas o Senhor lhe disse, porque o Senhor está falando através de seu anjo, o anjo do pacto, angelical, o corpo angelical de Deus, la imagen. que é a imagem do Deus vivente. Por eso la escritura dice, Por isso, na Escritura diz, en San Juan, em São João capítulo 1, versículo 18, a Dios, ninguém nadie le vio nunca viu a Deus, el unigénito Hijo mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é le ha dado a quem conocer. o revelou. Él le reveló. Ele o revelou. Ou seja, que por meio do ángel através pacto, do que es anjo do Cristo, pacto, su cuerpo que é angelical, Cristo em seu corpo angelical, é que Deus se veló se velou e se revelou ao seu povo. fue por medio Foi de su cuerpo através de angelical, seu el ángel del corpo pacto, angelical, o anjo do pacto, o Verbo, que creó los cielos que y la criou os tierra. céus e a terra. Todas Todas las cosas as fueron coisas hechas foram sin él. feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Yo te ruego que si hallado gracia delante se agora achei graça aos teus olhos, de señal dá-me um tú sinal has hablado conmigo. de que és tu que falas comigo. Te ruego que no te vayas. Rogo-te que não te apartes. Y él respondió, Prosseguiu Gideão: te ruego que si hallado gracia se agora delante de achei ti, graça aos teus olhos, me dé señal de que tú has dá-me hablado um conmigo. sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte, Saque mi ofrenda trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: yo esperaré esperarei até que voltes. Y entrando Gedeón, Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, y puso la carne en pondo a un carne canastillo num cesto y el caldo e en o una caldo numa panela, olla, y secándolo, trouxe se lo tudo presentó debajo até debaixo de aquella encina. do carvalho. Entonces el ángel de Dios le dijo, E o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: panes sin levadura, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos la peña, sobre essa rocha y vierte el caldo, e derrama-lhes por cima o caldo. y él lo hizo así. E assim o fez. Y extendió el ángel de Jehová el báculo, Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. mano, y los panes sin levadura. Y el ángel de E o Jehová anjo do Senhor desapareció. desapareceu da sua presença. Viendo entonces Então Gideão que era el ángel de viu Jehová, que era o anjo do Senhor e disse: ah, Señor Jehová, ai de mim, Senhor he Deus, visto al ángel que de viu o anjo do Senhor Jehová, face a face. pero Jehová le dijo, Porém o Senhor lhe disse:
paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Agora, vejam como Deus se manifestava através do anjo do seu corpo angelical, corpo teofânico, que é o Espírito Santo. Recordemos que Cristo disse em São Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao 20. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E também disse Mateus 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. E como tem estado? Em Espírito Santo. Esse é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical. E tem estado produzindo o novo nascimento em milhões de pessoas que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, vimos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é Cristo em Espírito Santo em seu corpo angelical, no meio da sua igreja, assim como esteve no meio do povo hebreu e se velou, ou seja, esteve dentro dos profetas e através dos profetas esteve falando a Israel. Ainda não tinha criado para si o corpo físico que mais adiante foi criado no ventre da Virgem Maria. Encontramos que Jesus Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor em seu corpo angelical e no corpo físico também. O corpo físico é a semelhança física de Deus. O corpo angelical é a imagem do Deus vivente. Por isso, Cristo é, através do qual Deus criou os céus e a terra e é o herdeiro de toda a criação. E os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo. São parte de Cristo. Vem de Cristo o anjo do pacto, e por isso Cristo disse que na ressurreição serão como os anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Agora, Manoá e também Gideão, também Jacó, também Abraão e os demais profetas escutaram a voz de Deus e foram instrumentos de Deus para Deus falar através deles. E comunicaram ao povo do pacto o que Deus dizia para eles. Falaram ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo neles falando ao povo. O véu de carne sempre foi a causa de tropeço das pessoas, até a vinda do anjo do pacto em seu corpo físico, chamado Jesus. Tropeçaram, sendo Cristo a pedra de ângulo, a pedra que veio a ser de tropeço para o povo hebreu. Portanto, é importante conhecer a forma de Deus operar e falar ao seu povo
para não tropeçar no que a la tempo persona le toca vivir, que corresponde à pessoa viver, porque Deus se ha velado de un sempre velo de carne se velou de um véu de carne para falar através desse instrumento o que tem que dizer en cada ao seu povo em cada tempo. sencillo. Tão simples assim. El mismo Cristo O próprio Cristo também, en una ocasión dijo em uma ocasião, disse que no hablaba ni que não falava nem fazia nada de si mesmo, mas como viu o Pai operar, assim operava. ou seja, que assim como você e eu, que somos almas viventes, operamos, atuamos através de nosso espírito e através de nosso espírito operamos, atuamos através do corpo físico. Quando a pessoa morre, sai a alma e o espírito da pessoa e o corpo físico fica sem vida. Porque a vida no corpo físico é o espírito e a alma. E agora temos que compreender que todos precisamos conhecer a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ouvir sua voz. Porque é aí onde está a bênção de Deus, escutando sua voz e obedecendo sua voz. E nos diz que o seu nome está no anjo. E quando veio em carne humana, o nome para a redenção estava no véu de carne, no qual Deus estava, velado e revelado em toda a sua plenitude no cumprimento da sua primeira vinda. E para o cumprimento da sua segunda vinda, ele terá e virá com o seu nome novo, como está prometido. É um mistério. É um dos maiores mistérios da Bíblia, porque isto será na manifestação, no cumprimento do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. Haverá um povo obedecendo a voz do enviado neste tempo, como houve um povo escutando a voz do enviado, do anjo do pacto, o mensageiro correspondente a cada tempo. Porque para falar ao povo, Deus, através do anjo do pacto, através de seu Espírito, sempre usou um véu de carne. Isso o mostra em Zacarias, no capítulo 7, versículo 11 ao 12, o qual lemos há alguns momentos. É importante saber a forma de Deus operar, a forma de Deus se revelar e falar ao seu povo do pacto que está vigente neste tempo. Eles, porém, não quiseram atender. Não quiseram escutar o quê? A voz de Deus através dos profetas que ele enviava. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde, tapar os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam.
Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vino gran enojo de parte de Dios Por isso veio a grande ira do Senhor sobre aqueles que não escutaram a voz de Deus, do anjo do pacto, falando através dos profetas. del Señor Jehová, Porque não fará nada o Senhor Deus sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E então, em seguida, através deles, o Espírito Santo fala ao povo debe saber tudo o que o povo deve saber neste tempo. y Dios espera E Deus espera que o povo voz obedeça a sua voz, del Espíritu Santo falada através do Espírito Santo, através dos seus profetas. como eso. Tão simples assim. Dios iba a hablar al pueblo Sempre que Deus vai falar ao povo, terá través um véu de carne através do qual se vela, y se ve se entra nele e se vela aí. de carne, E através deste véu de carne se revela ao povo. fue a través de cada mensaje Assim foi através de cada mensageiro da igreja gentil de era em era. Assim foi através de São Paulo e dos demais mensageiros até chegar ao reverendo William Branham. será E assim en este tiempo será final, neste tempo final, na era de pedra angular. como Dios obró en el pasado, Como Deus operou no passado, atuará no presente também. el presente será No presente será forma consecutiva, Deus falando em forma consecutiva, ou seja, hablando sem paradas, falando, e isto é, Cristo, el ángel fuerte que desciende Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a voz do anjo forte, de Cristo, anjo do pacto, falando à sua igreja consecutivamente, em uma etapa, em uma era en el día posterior, de pedra angular no último dia, dándole e revelando iglesia o que a igreja precisa para ter a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por tanto, estaremos escuchando su voz Portanto, estaremos escutando sua voz neste tempo final e obedecendo sua voz, trabalhando no programa de Deus correspondente a este tempo final para ser e recebendo a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. O sea que hay una bendición muy grande para Ou seja, que há uma bênção muito grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Portanto, novia estará sua igreja noiva estará obedecendo a voz do enviado pero así do último dia, assim como a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, de era em era, siguiendo la voz tem del enviado obedecido a voz do enviado em cada tempo e em cada era. obedeciendo la voz Obedecendo a voz do enviado em cada tempo, em cada era, como fue en el pasado como foi no passado, para este assim é para este tempo final. es importante É importante estar atentos a la voz de Dios, estar atentos à voz de Deus e el enviado de Dios conhecer o enviado de Deus através do qual tiempo final. estará falando neste tempo final. Assim como no tempo de São Paulo, Para entender tinham que estar atentos para entender que São Paulo era o enviado de Deus através do qual Deus estava falando aos gentios e colocando-os dentro do reino de Deus. así Assim de edad en edad y así es tem sido de era em era e assim é para este tempo final, lleguemos até que todos el cheguemos misterio a conhecer o mistério o sello do sétimo selo, de la segunda venida de Cristo, ou seja, da segunda vinda de Cristo à sua igreja, la cual nos dará a conocer a qual nos revelará, nos dará a conhecer Cristo de su voz hablándonos através de sua voz nos falando neste tempo final.
o que será a voz de Cristo falando consecutivamente, mostrado em 7 trovões. Os 7 trovões é a voz de Cristo falando consecutivamente, revelando todo o mistério correspondente a este tempo final. Todo o mistério da segunda vinda de Cristo e seu programa correspondente a este tempo final. Portanto, estejamos obedecendo a voz do enviado do último dia, como foi de era em era que o povo esteve obedecendo a voz do enviado em cada era. Foi para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho de nosso tema, do nosso estudo bíblico, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Porque essa é a voz de Deus através do anjo do pacto, no mensageiro de cada tempo, através do qual fala a sua igreja de era em era, de etapa em etapa, e chame juntos os escolhidos de cada era desta forma. Que Deus os abençoe e os guarde e ore muito pela atividade da sexta-feira e do domingo. Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Lembrem que a fé para o rapto, a revelação para o rapto, virá através da revelação do ensinamento da palavra do Senhor e girará em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, com seu nome novo, na obra de reclamação. Estou adiantando algo com relação à revelação, à fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ao redor dessa palavra, dessa revelação, é que recebemos a fé, a revelação para a nossa transformação. Ao redor dessa palavra revelada, é que se materializará o corpo novo que receberemos. Tão simples assim. E isso será a nossa transformação. E para aqueles que morreram, a ressurreição em corpos eternos. Isso será a glorificação dos crentes em Cristo, que receberão o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, e jovem, para toda a eternidade. Uma pequena introdução para a sexta-feira. E na sexta-feira teremos a introdução para o próximo domingo. Primeiro Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente na continuação. Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador.